gente! Como é que vocês estão? Como é que foi a semana, o fim de semana? Espero que tenha sido tudo ótimo, tá bom? Para você que está me acompanhando, nós começamos a falar um pouquinho sobre o autismo, certo? Semana passada, para você que não viu o vídeo, né, e para você que viu, nós falamos sobre, começamos a falar sobre as principais características. Falei sobre 3 características, que foi a dificuldade de interação, a estereotipia e a ecolalia. Se você não viu o vídeo, você vai lá ver para você saber o que é, tá bom? E hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre outras 3 características que as crianças que têm autismo podem apresentar, tá bom? Lembrando que não é que toda criança que tem autismo vai ter essas características, tá bom? Tanto é que nós temos os graus de autismo, ele é leve, ele é moderado, ele pode ser grave, porque justamente essas características elas mudam de criança para criança, tá bom? Então algumas crianças vão ter essas características, vão ter uma ou outra, algumas crianças podem ter todas as características, mas não é obrigatório, né, que todas as crianças tenham todas, tá bom? Para começar, eu vou falar com uma hoje com vocês, que é muito presente e eu percebo muito nas minhas crianças que eu atendo, dos meus pimpolhos, que é a dificuldade, né, ou ali não manter um contato visual. Você já deve ter percebido, né, com alguma criança que você conhece. Geralmente, a criança que tem autismo, ela não consegue manter o olhar dela ali olhando para os seus olhos, né? Você chama ela, você fala com ela e muitas vezes dura ali questão de segundos, ela olha para você, né, ali se concentra, mas logo o quê? Desvia o olhar, ela olha para o outro lado, ela olha para cima, ela até conversa, né? Algumas crianças que conseguem, enfim, tem essa facilidade para ter um diálogo, ela até pode conversar com você, mas ela vai estar olhando aqui, né? Pode ser para o outro lado, para um lado, para o outro, ela começa a olhar para cima, mas ela não consegue manter esse contato visual, tá bom? Então, assim, Larissa, mas tem crianças que são tímidas que também podem fazer isso. Ok, como eu sempre falo, né? A gente tem que saber diferenciar o que são características do autismo do que são características da personalidade da criança. Se é uma criança tímida, com o passar do tempo que ela conhece você ou que ela conhece a criança, ela consegue começar, né, a ter mais ali contato e pode ser que ela mantenha, né, esse contato visual. E também com o pai, né, com a mãe, com as pessoas que são do convívio dela, ela acaba tendo esse contato visual, tá bom? As crianças que têm autismo é também assim com a família, é com todo mundo, tá? É com o pai, é com a mãe, com o irmão. É uma característica que ela leva com todas as pessoas da rotina dela. Ela tem essa dificuldade de manter esse contato visual. Então, se você conseguiu, já percebeu, né, que seu filho tem essa dificuldade, pode ser aí um alerta, tá bom? De que ele pode ter autismo, tá? A segunda característica de hoje, que a gente vai falar um pouquinho, é que muitas vezes as crianças que têm autismo, ela tem muito apego à rotina. E que sentido, Larissa? São crianças que gostam ali das coisas mesmo ali, tudo organizadas, manter sempre ali a mesma rotina de todo dia, de manhã eu faço isso, de tarde eu faço isso, à noite eu faço aquilo. Nós vamos sempre por esse caminho, eu gosto de vestir sempre tal roupa e tal dia, então assim, são algumas coisas que elas acabam se acostumando a fazer. E quando tem essa quebra de rotina, muitas das crianças ficam ali desesperadas, né? Ficam nervosas, ficam ansiosas, porque ela tem essa necessidade de ter essa rotina ali do jeitinho que ela já conhece, do jeitinho que ela já sabe, que é uma forma dela se manter segura, né? Então, assim, muitas vezes são crianças que quando os pais, né, a família, tentam mudar alguma coisa, às vezes tem que mudar de escola, tem que mudar de casa, tem que mudar, enfim, fazer uma atividade nova, seja natação, futebol, enfim. É dificultoso, né, para aquela criança que tem autismo conseguir se adaptar novamente à nova rotina, porque ela já estava acostumada com a antiga, né? E ela tem esse apego, ela entende, né, na cabecinha dela que é ali que as coisas, né, são corretas, estão bem, que ela consegue, enfim, faz durante o dia todas as atividades que ela precisa fazer. Então, todo esse processo de mudança de rotina é muito dificultoso para os pais, por isso também as terapias, né, que nós ajudamos, enfim, nessa mudança, para ajudar essa criança a entender, enfim. Então, assim, também pode ser uma das características da criança que tem autismo. Então, se você também, né, que é pai, que é mãe, que é tio, professora, enfim, consegue perceber que com mudanças de rotina, seja simples que for, tá bom? Não é essas rotinas assim, mudanças muito grandes. Pequenas coisas assim, detalhes na rotina,
muitas vezes a criança ela começa a ficar desconfortável, começa a ficar mais nervosa, tá bom? Então, se você também percebe que o seu filho tem isso, assim, e é mais dificultoso para ele do que muitas vezes você acredita que ele pode, né, se sentir, ficar muito nervoso, muito ansioso, ficar muito desconfortável, enfim. Pode ser um sinal também de que seu filho, né, sua criança, pode ter autismo, tá? E a terceira característica, gente, mas não menos importante, né, é que muitas vezes as nossas crianças que têm autismo, elas têm sensibilidade a alguns alimentos ou algumas superfícies, tá bom? Eu até falei sobre isso um pouco no primeiro vídeo. Muitas das crianças que têm autismo não gostam de sujeira, então ela sempre quer estar calçada, até dentro de casa. São crianças que muitas vezes não gostam de brincar na terra, na grama, enfim, lugares que ela vê ali que tem uma sujeira, ela já começa a ficar meio incomodada. Já não gosta de tirar a sandália, já gosta de ficar sempre ali como se fosse protegida, né? Muitas vezes alimentos, ou até mesmo ali massinha, sabe? Essas coisas que são mais gosmentas, algumas coisas que são ali mais grudentas mesmo, sabe? Muitas crianças têm essa sensibilidade, então ela não consegue ter contato com esse tipo de superfície de material, ou até mesmo a alimentação. Você já pode ter percebido, meu filho não gosta de farinha, não gosta de mingau, não gosta, enfim, seja o alimento que for, ele só come alimentos brancos. Larissa, eu escuto muitas mães falarem isso pra mim, ele só come alimento verde, ele só gosta, enfim, de arroz, de ovo, de batata, porque são alimentos mais clarinhos, alimentos que são mais escuros ele tem dificuldade. Então assim, né, cada criança é de um jeito, mas só para vocês entenderem que também pode ser uma característica. Então muitas vezes os pais, né, as mães tentam, eu já coloquei, mas ele não come, ele coloca pra fora, o Larissa, ele não tira a sandália, ele fica o tempo todo de sandália. Se eu tirar a sandália, ele coloca uma meia pra não pisar no chão. Então, assim, também pode ser uma característica das nossas crianças que têm autismo, essa sensibilidade a superfícies ou alimentos mais ali de uma consistência mesmo, né, diferente, tá bom? Não é frescura, tá, gente? Você tem que entender que é o jeito dele. Realmente vai causar uma angústia nele se ele for, enfim, né, de uma vez assim entrar em contato, enfim, com essas superfícies, tá bom? E é isso, gente, que vocês possam ter entendido, né, sempre lembrando, e vou sempre estar frisando isso aqui, são crianças totalmente perfeitas, crianças que merecem o nosso amor, o nosso cuidado, um olhar sem preconceito, tá bom? E assim, se você tem uma criança que você conseguiu aí perceber que ela tem alguma das características, ou todas, enfim, algumas que seja, você pode, né, procurar, tá bom, um médico. Você pode aí começar a iniciar uma investigação dessa hipótese, porque ela pode ter autismo, seja leve, seja moderado, enfim, seja mais grave, tá bom? O importante é você não negligenciar as suas crianças, as nossas crianças, mas sempre olhando com amor, com cuidado, com empatia, sem preconceito, tá bom? Que vocês possam ter gostado, possam curtir, comentar, compartilhar, tá bom? Tenha uma ótima semana. Semana que vem vamos falar mais um pouquinho sobre o autismo, tá bom? Eu aguardo vocês. Voltem aqui comigo na próxima segunda, tá? Ótima semana, ótimo final de semana e até semana que vem. Tchau, tchau!